O caso é triste sob qualquer ponto de vista que seja. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos estamos acompanhando nas últimas horas o caso da menina de 10 anos do Espírito Santo, estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade e que engravidou do mesmo. Totalmente desnecessário discutir a crueldade desse tipo de situação, evidente que o tio da menina merece qualquer punição que você for capaz de imaginar. O tio está foragido, parece, com a prisão decretada. Está clara a condenação de todos sobre essa ação do tio. Como já explicamos em outras situações, não importa se a garota disse sim ou não, crianças são incapazes de consentir. Não há justificativa alguma para esse ato. Parece que o tio ameaçava ela para não contar o fato para os pais, ou seja, fica claro que foi uma verdadeira tortura nesse caso. Pouco está sendo discutido nesse assunto do estupro de vulnerável, porque se trata de um assunto definido, tanto na ética libertária quanto na legislação positivada bananense. Está óbvio que houve violação aí, ninguém tem dúvida do que merece esse tio, e eu chego a torcer para ele não ser pego pela polícia. A cadeia acabaria sendo uma proteção para ele. Porém, o assunto que dividiu as opiniões é outro: o aborto. Com amparo na legislação positivada bananense, decisão judicial, a menina fez ontem à noite o aborto em um hospital de Recife. Por que um hospital longe do Espírito Santo? Porque, você sabe, poucos médicos aceitam fazer tal procedimento, mesmo que tenha ordem judicial. A gravidez já estava no 6º mês, o que torna o procedimento mais complicado. O hospital onde a menina estava internada e o nome dela foi divulgado por um grupo da Sarah Winter. Que triste isso. Uma violência absurda e desnecessária nesse momento. Essa divulgação levou muita gente para lá ontem, fizeram até um cordão em torno do hospital tentando impedir a entrada do médico, tentando impedir a cirurgia. Com o endereço divulgado, o grupo favorável ao aborto também foi lá protestar. No final das contas, houve protestos dos dois lados, mas a cirurgia foi feita. Pelas informações que temos, o aborto já aconteceu. A internet está discutindo esse assunto de forma intensa nas últimas horas, o que, por si só, pode agravar o problema. Essa menina de 10 anos está passando por algo muito complicado, algo muito difícil, que muita gente, mesmo adultos, sequer teve que enfrentar. Portanto, antes até de discutirmos o assunto, faço um apelo: não tentem identificar a menina, não enviem ou compartilhem dados pessoais dela ou da família dela. Não tente influenciar diretamente no caso, mesmo que com boas intenções. O resultado será pior. Isso vai marcar a menina vítima nessa história toda pelo resto da vida. Lógico que não fere a ética libertária falar nada, mas moralmente tenham compaixão dessa menina que está passando por um momento tão delicado. Lógico que todos têm o direito de expressar sua opinião e tentar convencer a família também. Pelo que me consta, já houve gente se oferecendo para ajudar em qualquer das situações. Mas me assusta as pessoas querendo interferir no caso de forma violenta, com uso de força. Ok, é seu direito opinar sobre o assunto, mas ir no hospital, proibir pessoas de entrar no hospital, invadir o hospital, isso é realmente lamentável. Também acho lamentável, lógico, quem comemora aborto feito. Isso não é vitória para ninguém. É, no máximo, uma remediação triste de uma situação terrível. Existem muitas situações por aí que o melhor é não interferir. Portanto, escrevo aqui apenas para lamentar quem tenha tentado interferir nisso. Minha opinião pessoal sobre o assunto é que a opinião da menina e da tutora dela, que é a avó dela, deve prevalecer. É um assunto complexo demais para quem está longe desse drama querer dar pitaco. Você só sabe o pouco que vazou pela mídia dessa história. Você não sabe da maior parte dessa história. Você não sabe da situação exata da criança. Uma das frases que me define como libertário é aquela do Penn Jillette. Sou libertário justamente porque eu não sei o que é melhor para outras pessoas. Qualquer um que ache que tem informações suficientes, tenha mais informações ou saiba tomar decisões melhores com as mesmas informações que a menina ou a avó dela, está claramente errado. Não, você não tem mais informações do que ela. Não, você não tem capacidade de tomar uma decisão melhor do que elas. Elas decidiram, ponderaram um assunto certamente e chegaram à decisão delas.
certamente o mal menor nessa situação. Vamos avaliar o caso no que se refere à ética libertária. Existe muita discussão no meio sobre se o aborto fere ou não o PNA, ou seja, se o aborto agride a propriedade privada do bebê ou não. Eu já expliquei esse assunto em detalhes no meu vídeo Aborto Fere o PNA. Coloco aqui apenas a consideração final que eu chego nesse vídeo, que não, o aborto não fere o PNA quando for uma expulsão. O aborto pode ferir o PNA quando for usada violência desnecessária para retirar o bebê, mas apenas a expulsão, mesmo que resulte na morte do bebê, não viola a ética da propriedade privada. Isso quer dizer que no mundo libertário o aborto seria liberado? Todo mundo pode abortar? Não. Como já deixei claro em vários vídeos, a ética libertária é apenas o ponto de partida, não é a totalidade do arcabouço jurídico de uma sociedade libertária. Haverá sim regras adicionais, apenas tais regras, ao contrário do que existe hoje, não serão regras públicas decididas por parasitas políticos, mas sim regras privadas, aceitas voluntariamente através de contratos com agências de segurança. Eu particularmente não sou favorável ao aborto, acho uma coisa terrível que ninguém deveria fazer, mas reconheço o direito da mulher fazer isso porque é o princípio básico do direito de propriedade. Se você abre mão desse argumento, você está abrindo mão do direito de propriedade. Você sempre tem o direito de expulsar alguém de dentro da sua propriedade privada, e o corpo da mulher é a propriedade privada dela. Só o corpo, não o bebê, mas o bebê está dentro do corpo, então ele pode ser expulso de lá. O máximo que se pode exigir é que o bebê seja retirado de forma íntegra, sem ser ferido no processo, para que ele tenha chance de sobreviver se tiver tal capacidade. Esse é o argumento do Walter Block, chamado evicionismo. Outros autores libertários também seguem basicamente essa mesma linha que eu falei. Consideram até que pode até haver algum ferimento no processo de retirada, desde que esse ferimento seja inevitável, ou seja, era o mínimo de violência necessário para retirar aquele bebê. Acredito mesmo que esse tipo de situação será resolvido mais dia menos dia pela tecnologia. Já estamos perto de termos a possibilidade de um útero artificial. Acredito eu, em alguns anos, situações como essas podem ser resolvidas de forma muito mais simples pela expulsão do bebê e esse tendo chance de sobreviver em um útero artificial e ser criado por uma outra família que tenha interesse de assumir a tutoria daquela criança. Infelizmente, para esse caso, essa criança e esse bebê ainda não estamos nesse ponto. Meus sentimentos à menina e à família dela pela situação toda, pela morte do bebê e por todo o trauma causado. Saiba que eu, como libertário, não gosto do aborto, mas reconheço o direito dela de tomar tal decisão nessa situação. Espero que as coisas melhorem daqui pra frente para essa criança. Lógico, meus sentimentos à família toda, com exceção do tio, né? Então chegamos no último ponto do vídeo. Sem um Estado, quem iria perseguir esse tio para garantir que ele seja punido? Olha, o Estado não está conseguindo fazer muito nessa linha não, né? Pode ter certeza que esse cara, nesse momento, estaria até mais seguro numa cadeia. Ele, nesse momento, deveria mesmo buscar a justiça libertária, buscar um tribunal privado para tentar negociar uma punição razoável para ele e assim se redimir aos olhos da sociedade. Porque se ele continuar foragido, mais dia menos dia, vai encontrar alguém disposto a fazer justiça direta. Veja, eu não defendo isso. Autotutela é sempre ruim, mas isso mostra o incentivo dessas pessoas. Porque pessoas, mesmo criminosos, vão buscar a justiça privada para resolver problemas. Porque a alternativa, ficar à margem da justiça, é muito pior. Se você não optar por uma justiça que siga o devido processo legal, você vai acabar recebendo justiça sem o devido processo legal. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!